Bom dia, gente. A paz do Senhor. Hoje eu trouxe uma palavra e uma reflexão. A minha reflexão de hoje não está muito relacionada à palavra que eu quero deixar aqui para vocês. Ela se encontra em Mateus, capítulo 7, versos 13, que diz: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. A reflexão que eu queria deixar hoje está relacionada a pessoas que entram na igreja e passam por decepções. Quando você se converte e você vive no mundo e você vai para a igreja, você chega lá na igreja, você acha que tudo é perfeito, tudo vai ser perfeito, que lá existem pessoas perfeitas. Então, assim, porque o mundo ele é totalmente diferente da igreja. Então você chega lá na igreja e tem aquele primeiro amor, tem aquele gás, tem aquela coisa toda. Então você quer chegar lá na igreja, você quer fazer tudo. Eu quero cantar, eu quero louvar, eu quero trabalhar em muitas áreas da igreja, eu quero isso, eu quero aquilo. E assim, de início você até sente aquele chamado. Mas o que acontece depois? Infelizmente, algumas pessoas se decepcionam na igreja. E isso tem acontecido com muitas pessoas, não é com poucas, principalmente com jovens. Tem muitos jovens que entram na igreja e acham que vai ser uma coisa, só que quando chega lá é outra. E acaba se decepcionando. E o que acontece? Eles voltam para o mundo. E ficam revoltados com Deus, ficam revoltados com a igreja, ou sei lá o quê. Eu queria dizer para algum de vocês, alguém que está me ouvindo, que tem passado por essa situação, que isso é uma brecha que o inimigo abre, certo? É como se fosse um tipo de seta, que ele faz com que você fique com raiva de alguma coisa, se decepcione e faça com que isso lhe afaste da igreja e possivelmente de Deus, porque não existe você se afastar da igreja e dizer, eu não me afastei de Deus, eu só me afastei da igreja. Não existe isso. Automaticamente, quando você se afasta da igreja, quando você se afasta dos irmãos, se afasta do seu pastor, você automaticamente está se afastando de Deus, mesmo que você ore todos os dias, que você estejam ali, mas eu acredito que você está se afastando porque você se deixa levar pelas coisas do mundo também. E eu vou contar aqui para vocês o que aconteceu comigo. Eu já passei muita decepção na igreja. Eu não vou contar detalhes, porque assim, não vem ao caso eu falar sobre isso, sobre as decepções que eu passei. Mas eu posso dizer para vocês que não foi só uma, nem duas, e foram mais ou menos assim 3 decepções. E de início, assim, foi uma coisa que me deixou muito magoada. Eu fiquei muito triste com aquilo que aconteceu. E eu quis me rebeldear. Eu quis ficar rebelde. E eu cheguei pro meu marido e disse assim, olha, eu não quero mais ir para a igreja. Eu não quero mais ir para aquela igreja porque aconteceu isso, isso, isso. Então ali o inimigo, ele já colocou aquela mágoa no meu coração justamente para eu poder me afastar da igreja, porque quando o inimigo ele sabe que a pessoa tem um chamado, seja lá qual for o seu chamado, ele já vai colocando coisas para você se afastar e ao longo da sua caminhada vai ser sempre assim, ele sempre vai colocando coisas para você se afastar. Então assim,
Eu cheguei lá na igreja, eu tinha uma vontade muito grande de fazer algo. Só que quando eu cheguei lá, que eu tentei me engajar, eu comecei a perceber que, infelizmente, ainda não era o tempo de eu me engajar, assim, porque quando chegar o tempo, tudo dá certo. Mas só que eu não entendia aquilo, eu queria entrar de qualquer jeito, eu queria trabalhar na obra, eu queria fazer as coisas. Então eu fui impedida. E aquilo ali me gerou, assim, uma raiva, uma revolta. Eu fiquei muito revoltada, eu fiquei com muita raiva. Então eu comecei a conversar com Deus. E perguntei por que daquilo tudo, por que estava acontecendo aquilo. E aquela vontade que eu tinha de fazer as coisas de Deus. Tudo aquilo. E o Senhor falou o seguinte comigo. O que o Senhor me falou? Ele disse que tudo é no tempo dele. Quando chegar o tempo dele, ele vai fazer. Ele vai fazer e você vai trabalhar na obra dele. Agora, para isso, você tem que passar por uma preparação. Por quê? Trabalhar na obra de Deus não é de qualquer jeito. Nós estamos vendo aí no mundo muitos escândalos. Pessoas estão se corrompendo, pessoas de Deus estão se corrompendo. Isso acontece por quê? Isso acontece porque às vezes a pessoa não está preparada, às vezes a pessoa não está sarada, e aí vai começar a fazer a obra de Deus. Aí o que acontece? Lá na frente a pessoa tropeça, cai, e aí as outras pessoas que viram, as pessoas que estão seguindo aquela pessoa, que se espelham naquela pessoa, provavelmente vão cair também. Por que elas vão cair? Porque elas tinham aquela pessoa como exemplo, né? E a pessoa caiu, aí elas vão cair também. Então, assim, é por isso que eu digo, se eu fosse sair da igreja por causa de decepção, eu já estava no mundo. Eu estava no mundo aí sofrendo, ou eu não estava mais nem viva, porque, assim, algumas pessoas não me conhecem da época que eu era do mundo, mas algumas pessoas sim. E por tudo que eu fazia, as coisas que eu fazia, sem pensar, porque eu era meio louca da minha cabeça, assim, se fosse, eu acredito que talvez se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria viva. Eu já teria sido ceifada, né? Então, assim, o que eu sofri lá no mundo, eu tive muitas decepções. Eu tive muita tristeza. Sabe aquele vazio que você tem? Que eu ia pra festa, eu saía com as minhas amigas e tudo, bebia muito. E sempre quando eu chegava, eu encontrava aquele vazio no meu peito e eu começava a chorar. E eu não entendia que vazio era aquele. Eu imaginava assim, por que que eu saio? Por que que eu sou animada? Por que que eu brinco? Mas quando tudo passa, por que que eu fico com esse vazio? E aí, assim, eu não entendi aquilo. Não consegui entender aquilo. Foi aí que, quando eu fui chamada para ir para a igreja, não só uma vez, não só duas, nem só três, foram várias tentativas. Então, um dia uma amiga minha me convidou para ir para a igreja e eu fui. Eu não queria muito ir, porque eu nunca curti esse negócio de igreja, as pessoas se vestiam. Eu achava que as pessoas que são evangélicas se vestiam assim, esquisito e tal. Então eu nunca curti isso. E aí eu sempre tinha aquele receio de ir para a igreja. E aí um dia ela me convidou e ela disse assim, vamos, porque hoje vai ser meu batismo. E eu queria muito que tu fosse. E aquilo me tocou, sabe? Então eu decidi ir por ela. Então eu disse, tá, então eu vou. E ela era jovem, ela é jovem também, essa minha amiga. Então eu cheguei lá na igreja e eu lembro que eu achei muito bonito aquilo tudo e eu comecei a chorar do início ao fim. Quando começou o batismo, eu comecei a olhar aquilo ali e eu achei assim incrível. Porque tinha muito jovem lá em cima se batizando. E aqueles jovens, eles estavam felizes. Eles
Era uma coisa simples que eles estavam fazendo. O que eles estavam fazendo? Eles estavam mergulhando na água. Ali eles estavam declarando que era uma nova criatura, que estava nascendo de novo. E tinha toda aquela música do batismo, né? E eu vi tudo aquilo e eu comecei a me questionar. Eles saíam sorridentes, alegres. E aí eu comecei a me questionar, eu comecei a me perguntar. Lá de onde eu estava, lá no cantinho, lá no final da igreja, eu comecei a me questionar e eu disse assim, por que aquelas pessoas estão ali e elas estão felizes? E elas não precisam de bebida, elas não precisam de festa, elas não precisam de música, simplesmente elas estão ali fazendo algo simples, mas estão todas felizes. Eu via no semblante delas a felicidade que elas estavam. E quando eu olhei para aquilo ali, eu olhei para dentro de mim e eu vi que eu era muito triste, que eu saía para me divertir, eu fazia coisas que depois eu me arrependia quando passava o efeito. E eu via tudo aquilo e eu imaginei assim, nossa, é algo tão simples, eu faço tudo isso para me se sentir feliz e no final das contas eu não me sinto feliz. Aí foi quando eu olhei pra lá e disse assim, olha, eu quero aquela felicidade ali pra mim. É aquela felicidade que eu quero ali pra mim. Então ali naquele momento eu decidi abandonar tudo que eu já tinha passado, tudo que eu já tinha vivido, festas, tudo. E aí eu decidi seguir aquele caminho. Então assim, voltando, como o mundo, o que eu passei no mundo não foi fácil. Dizer que a vida com Cristo é fácil, eu vou estar mentindo, não é fácil. A vida com Cristo é muito difícil também. A gente passa por muitas provações. Mas eu posso lhe dizer que as provações que eu passo, estando com Deus, é bem diferente daquela provação que eu passava quando eu estava no mundo, certo? Porque, tipo assim, eu me sentia sozinha. Eu era cercada de amigas, muitas amigas. Quando eu tava na farra, quando eu tava na brincadeira, tudo, eu era cercada de amigas. Mas quando tudo aquilo passava, quando todo mundo ia embora, quando eu ficava só em casa, aí vinha aquele vazio no meu peito, aquele choro e aquela vontade de morrer. Eu sentia vontade de morrer por tudo aquilo que eu passava. E quando eu cheguei lá na igreja, eu cheguei muito quebrada. Eu cheguei muito para baixo. E eu não conseguia fazer nada, eu só conseguia chorar. Tudo que eu via aquilo ali, eu só conseguia chorar. Então, passado assim um tempo, eu tive decepções, tive muitas decepções. Por que eu não saí da igreja? Por que eu não saí da igreja? Por quê? Porque o que eu vivi fora foi muito, muito forte. O que eu vivi fora foi muito difícil. E quando a gente está na igreja, que a gente começa a olhar os defeitos, defeito da igreja, coisa errada da igreja, a gente pode perder a nossa salvação por aquilo. O que acontece? A gente tem que olhar para Cristo, olhar para Ele, para a cruz. Isso que é maior, isso que é maior. Então, assim, eu vou perder minha salvação, eu vou para o inferno, depois eu vou estar em trevas, simplesmente porque a minha igreja não é perfeita, simplesmente porque as coisas não são do jeito que eu quero, simplesmente porque eu quero fazer uma coisa e eu sou impedida. Eu não posso, porque a minha salvação, a minha vida com Cristo é muito maior do que isso. E enquanto nós estamos aqui na terra, nós vamos ficar congregando na igreja. Mas quando a gente morrer, a gente vai para o céu e a gente vai ter um lugar, todo mundo. E o que eu digo para vocês é isso. Que aquelas pessoas que saíram da igreja, que saem da igreja por conta de decepções que sofreram lá, pense primeiramente na sua salvação. Não olhe para os homens, olhe para Cristo.
Ele é perfeito, ele é santo, ele é sem mácula. Então, não devemos olhar para os homens que estão lá errando. Todos nós somos sujeitos a cair. Todos nós somos sujeitos a tropeçar. Nós devemos olhar para Cristo. Eu estou ali na igreja, eu tenho que aprender as coisas de Deus, tenho. Mas eu estou ali para olhar o que o meu irmão está fazendo, o que as pessoas que estão lá pregando estão fazendo, não. Eu estou ali para olhar para Deus, somente para Deus. E, enfim, se você tiver assim uma vontade, um chamado de fazer algo para Deus, e aí você tenta e você é impedido na sua igreja, não sei. Então você pense uma coisa, entregue tudo isso para Deus e você pode ter certeza que no momento certo, na hora certa, Deus vai lhe usar. Deus vai lhe usar e no dia que Deus ele quiser lhe usar, ninguém vai impedir. Não vai ter inferno que vai impedir. Não vai ter pastor que vai impedir. Não vai ter ninguém que vai impedir. Você pode ser usado. Você pode pregar a palavra. Você pode falar de Deus. Você pode louvar. Não precisa você estar ali na frente. Não precisa você estar lá mostrando para todo mundo o que você está fazendo. Tem muitas pessoas que até querem holofote lá em cima. Então você não precisa disso. Reveja seus conceitos. Veja o que você passou no mundo. Analise. E veja o que você está na igreja. Qual o caminho melhor? Qual o caminho melhor que você quer andar? Você quer andar no caminho de trevas ou você quer andar no caminho de luz? Você quer andar pela porta estreita ou você quer andar pela porta larga? Então fica a seu critério. Fica a seu critério. E eu digo para vocês que Jesus é bem maior do que isso tudo. Bem maior do que isso tudo. E quando ele vier, que já está bem próximo mesmo, ele vai vir e ele vai separar o joio do trigo. Não adianta você ficar apontando e ficar falando que irmão errado faz isso, irmã não sei o que faz aquilo, irmã não sei o que. Não, você tem que fechar os seus olhos e olhar unicamente para Deus. Olhar para as coisas eternas, olhar para o céu e ver a sua salvação. Para onde é que eu quero ir? Quando tudo isso acabar, eu quero ir para onde? Eu quero ir para o céu ou eu quero ir para o inferno? E lembre-se que depois que tudo isso acabar, você não tem mais outra chance. A chance que você tem agora, quando você está vivo, quando você pode fazer. Então, eu digo para aquelas pessoas que saíram da igreja, estão aí no mundo. Eu sei que não é fácil, mas se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa enquanto é tempo, antes que o pior aconteça. E tente viver uma vida com Cristo. Nós sabemos que não é fácil. Não é fácil. Não é alegria. Às vezes é bem mais... Você vive mais de tristeza do que de alegria. Mas eu posso lhe dizer uma coisa. Toda vez que você cair, você vai ter uma pessoa para lhe levantar. Toda vez que você chorar, você vai ter uma pessoa para enxugar suas lágrimas. Toda vez que você estiver triste, vai ter alguém para falar com você e dizer que tudo vai ficar bem. E esse alguém é Jesus. Então não se esqueça disso. E fique com essa reflexão para vocês, para alguém que de alguma forma viu isso tudo. Amém.